Olá, este é o programa Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado Teonílio Barba, do PT. Bem-vindo ao estúdio da TV Assembleia mais uma vez, deputado. Sempre bem-vindo. Obrigado pelo convite, Jorge. Hoje não vamos prestar contas de mandato, mas vamos falar de um assunto que aflige o trabalhador, que é a reforma trabalhista, deputado. Principalmente num momento como esse, de outras reformas em curso e mais. 13 milhões e meio de desempregados, segundo números do IBGE, a PNAD contínua, a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio, que já dá conta de mais de 13 milhões de desempregados. No momento em que o empregado está fragilizado, falar em reforma trabalhista significa o quê? Falar em reforma trabalhista nesse momento, Jorge, é exatamente falar de mais ataque aos direitos dos trabalhadores, ataque violento, né? Não é qualquer ataque. É um ataque, que nós vamos discorrer daqui a pouco sobre ele, da precarização, da redução dos direitos sociais, de proteção social. É exatamente disso que nós estamos falando. Exemplo da onde foi feito essas reformas, não teve sucesso, nós vamos dizer daqui a pouco sobre isso. Um ataque preciso, cirúrgico, como aqueles mísseis que o governo norte-americano lançou sobre o Afeganistão, sobre a Síria, ou seja, tem endereço certo. Eu diria que foi comandado com muita preciosidade pela Fiesp, pelas federações de indústrias, de comércio, pela CNI, por todas as entidades empresariais, que já faz tempo que tem esse objetivo de fazer uma reforma trabalhista, sem antes disso ocorrer uma reforma sindical. Se você tivesse uma reforma sindical antes, para fortalecer o movimento sindical, para fortalecer os sindicatos a partir da organização, a partir do local de trabalho, aí depois disso você poderia começar a discutir parte, de uma reforma trabalhista. Palavra de quem conheceu o chão de fábrica, tem que falar isso, né? O senhor tem uma história, né? Na indústria metalúrgica, né? A Ford, posso falar aqui, inclusive, mas é um momento, digamos, que os trabalhadores estão descompensados, sem ter no horizonte a possibilidade de melhoria das condições de trabalho, de salário, de emprego, de empregabilidade, ou seja, não é um trabalhador que é substituído por outro para ganhar menos, é um emprego que desaparece, não é? Veja bem, Jorge, e quem nos acompanha em casa pela TV Alesp, pelas redes sociais, né? No momento que você tem mais de 13 milhões de desempregados no Brasil, você tem mais ou menos 12 milhões de subutilizados, que são pessoas que estão prontas para entrar no mercado de trabalho, mas que não foram à procura de trabalho. São aqueles que puxam o salário para baixo, entregam o currículo e jogam o salário lá embaixo. E trabalham com a jornada menor de que 40 horas semanais. Falar em reforma trabalhista no momento desse é o momento onde a correlação de força é totalmente favorável só aos patrões. Veja bem, qualquer trabalhador, quando vê uma quantidade, uma massa de desempregado, ele fica na defensiva, ele não vai buscar mais direito, ele vai acabar se retraindo nas negociações. Então é um momento extremamente delicado, mas é um momento delicado para os trabalhadores, mas totalmente favorável aos patrões com esse discurso de que a reforma trabalhista vai modernizar as relações de trabalho e nós vamos desmistificar isso daqui a pouco. Não é só buscar mais direitos, mas preservar os direitos consolidados ao longo de mais de 70 anos da consolidação das leis do trabalho, é isso? Exatamente. Se você pegar o artigo 7º da Constituição, tem várias cláusulas que poderia ser chamada de cláusulas pétreas, está garantido no artigo 7º da Constituição. Sim. E veja bem, já a partir dessa proposta da reforma trabalhista, já começa a discutir um desses direitos, que é um dos mais importantes, que é o salário. Sim. Deputado, ainda sobre a oportunidade de se fazer a reforma agora, há quem diga que se não for agora, nunca mais, porque ela poderia ter sido feita antes. 2011, vamos pegar aqui, pleno emprego, ou seja, desemprego na faixa de 5% ou menos, só aquele turnover, aquela troca, sai um empregado, entra outro e tal. Lá haveria uma outra condição de igualdade, vamos dizer, do trabalhador, do empregador, para se fazer uma reforma desse volume, dessa magnitude. A correlação de força era maior, você estava numa situação de pleno emprego, emprego abaixo de 6%, o desemprego abaixo de 6%, os trabalhadores numa conquista, havia um processo de uma conquista, onde os patamares de conquistas eram elevados, negociando a reposição da inflação, aumento real de salário,
redução da jornada de trabalho, melhores condições de trabalho. Então havia uma condição melhor para se discutir uma reforma trabalhista. Portanto, naquele momento os empresários não queriam discutir, porque hoje eles vão discutir alegando que precisa flexibilizar os direitos trabalhistas, precisa se reduzir algumas coisas para tornar o Brasil mais competitivo, para gerar mais emprego. E aonde foi usada essa experiência não deu certo. Dá um exemplo, na Europa tem um estudo do Procurador-Geral do Trabalho, que é o Ronaldo Curado Fleury, onde mostra que na Europa de 2008, 2009 a 2013, foi feita uma flexibilização dos direitos. Sim. O que houve? Os trabalhadores que eram contratados por tempo indeterminado, teve uma redução nos seus direitos, redução de 5,4% no salário, redução de 3 milhões e 100 mil vagas de contratos por tempo indeterminado, por uma contratação de temporários de 2 milhões e 100 mil. Quer dizer, 1 milhão e 200 mil empregos com melhores condições foram perdidos e os 2 milhões e 100 que foram contratados de maneira precarizada. Deputado, ainda sobre essa quantidade de pessoas desempregadas, há quem diga que o trabalhador não só está na defensiva, mas está catatônico, está imobilizado. Por quê? Porque ele viu passar recentemente a aprovação da terceirização, foi sancionada pelo presidente Temer em 29 de março, se não me engano. Ou seja, se tudo pode ser terceirizado, onde está o emprego? Ou seja, vai se constituir o empreendedorismo dentro do chão de fábrica? A pessoa pode terceirizar a linha, pode terceirizar tudo agora? Não, vamos desmontar também essa, porque na verdade não foi aprovada uma lei da terceirização. Foi aprovada uma lei que alterou a 6.019, que tratava da contratação do trabalho temporário, que era até 90 dias, Sim. que agora é de 180 dias, renovável por mais prorrogáveis, por mais 90 dias, o que dá 270 dias. 270 dias. Que não é uma terceirização, é o contrato temporário de trabalho, onde vai apenas um carimbo na carteira por qualquer empresa prestadora de serviço. Ela faz um carimbo na sua carteira e diz que aquilo é um contrato temporário de trabalho. Agora, o que a reforma trabalhista está fazendo? Está incluindo dentro da reforma trabalhista um artigo que amplia de maneira irrestrita a terceirização. O que é isso? De maneira irrestrita. A empresa pode terceirizar todas as atividades. Então, o que eles não conseguiram garantir lá na lei, no 4302, que depois, agora eu não lembro o nome da lei, acho que virou 1369, se não me engano. Então, agora eles estão incluindo dentro da reforma trabalhista a questão da terceirização ampla e irrestrita. Pode terceirizar tudo. Deputado, vamos a alguns pontos da reforma. É importante falar que parece que o Congresso tem pressa, né, na aprovação, mas alguns pontos eu acho que era importante que a gente cotejasse até para o nosso telespectador, que também é trabalhador, tivesse noção do alcance da reforma. Negociado sobre o legislado, que vem a ser, são acordos entre empregados e empregadores, que estariam sobrepostos à lei, estariam acima da CLT, evitando a judicialização. Como é que o senhor vê esse ponto? Esse ponto ele é extremamente desfavorável aos trabalhadores, porque, veja bem, no momento em que hoje você tem no Brasil mais de 22 mil sindicatos de trabalhadores e patronais, e no momento com mais de 13 milhões de empregados, os trabalhadores vão negociar reduzindo o seu patamar de conquistas. Quer dizer, um dos pontos que a lei prevê, do legislado sobre o negociado, é que você pode discutir a fração de férias em 3 vezes, fracionar as férias em 3 vezes, mantendo os 30 dias de férias, mas Sim. podendo ser em 3 períodos, ou não podendo ser nenhum inferior a 5 dias. E um período tem que ter 14 dias. Mas pode reduzir o salário, a lei é muito clara nisso, prevê que um sindicato enfraquecido pode negociar redução de salário. E hoje o salário seria irredutível. O salário hoje, pelo artigo 7º da Constituição, você não pode reduzir salário, né? Você pode discutir, por exemplo, e negociar que uma mesma função que 2 trabalhadores exerçam numa fábrica pode ser tratado com salários diferentes. Então, quer dizer, é uma armadilha, né, para pegar os trabalhadores no momento em que os sindicatos estão na defensiva. Então, Sim. é muito difícil essa questão do negociado sobre o legislado. Você fala, bom, o que não altera? Não pode alterar fundo de garantia, não pode alterar o 13º e nada pode ser menor que o salário mínimo. Mas significa que pode reduzir o salário dos trabalhadores até o mínimo. Não abaixo do mínimo, mas até o mínimo pode ser rebaixado. Almoço mais curto. Se acordado, as refeições poderão durar
30 minutos no mínimo. Atualmente a lei exige duração mínima de 1 hora. Já bem, em algumas situações essa é uma questão onde o Ministério do Trabalho interpreta, o TST interpreta como uma questão de saúde. Né? A jornada de trabalho, o intervalo para o almoço. Veja bem, há lugares que você pode até fazer essa negociação desde que você reduza a jornada de trabalho. Houve, por exemplo, no ABC, nós fizemos essas negociações onde você reduzia a jornada de trabalho para até o intervalo do almoço para até 30 minutos, mas a jornada de trabalho era 44 horas semanais, passou a ser 40, ou 41 ou 42, abaixo do patamar de 44. E aí não vê isso, aí não olha isso. Outra coisa é a jornada diária, você pode ter 12 horas de jornada diária, você pode ter... e tem uma outra armadilha nesse meio, porque a nossa luta no movimento sindical é para reduzir a jornada de 44 para 40 horas semanais. E eles estão dizendo que mantém 44 e que no máximo pode se trabalhar 48 horas por semana, não podendo o dia exceder a 12 horas de trabalho. Agora você imagina um trabalhador ter meia hora de almoço e trabalhar 12 horas por dia. Pois é. Uma jornada de 48. Pois é. E você está observando, por exemplo, a diversidade. O Brasil é um continente. As próprias categorias profissionais. Eu vou pegar aqui especificamente uma da construção civil. O peão vai lá e quer comer em 15 minutos e ainda tirar uma soneca de mais 40 minutos, meia hora, até para evitar acidente de trabalho no turno da tarde. Isso é importante para ele, é um regime. Não é? É até comum em obras as pessoas puxarem a paia, como diz, né, deputado? Veja bem, isso não é só na construção civil. Sim. Dentro de fábricas importantes, dentro de montadoras, onde o trabalhador tem um intervalo de 1 hora de almoço, 45 minutos ou 1 hora, ele almoça em 15, 20 minutos e depois daquela parte do horário do almoço, alguns vão estudar, né? Outros vão tirar uma soneca, outros vão ali jogar um ping-pong, né, nas áreas de recreio da fábrica, né? Sim. Então, quer dizer, tem aí... É possível você fazer intervalo de meia hora de almoço? É possível, mas desde que isso seja combinado com a redução da jornada de trabalho de 44 para menos de 44 horas de jornada semanal. Férias divididas. As férias poderão ser divididas em 3 períodos em vez de um período de 30 dias como é atualmente. Fracionar as férias é bom, é ruim ou é tudo uma negociação que pode ser feita diretamente com o patrão? Veja bem, depende da atividade que você pratica, né? Hoje as férias podem ser divididas em 2 períodos, ou 2 de 15, ou um de 10 e um de 20. Né? Veja bem, aí não está o grande problema aí. Pode ser em alguns setores um grande problema, depender da exaustão da carga de trabalho, o trabalhador querer descansar os 30 dias de maneira consecutiva. O poder de fazer a negociação está nas mãos do sindicato. Só que num momento muito difícil para os sindicatos, no momento em que os sindicatos estão na defensiva. Qual que é a tarefa do sindicato hoje? É procurar coibir as demissões, é tentar garantir que não haja demissão, é tentar garantir nas negociações, criar mecanismo de proteção ao emprego, seja eles negociados como banco de horas, licença remunerada, férias coletivas, o que já existe sistema hoje, de proteção ao emprego, que já existe hoje, por sinal. Sim. Deputado, o trabalho intermitente. Serão permitidos contratos móveis, isto é, empregados que trabalham algumas horas ou dias por semana com recolhimento de impostos e CLT. Como é que fica essa questão do trabalho intermitente? Um garçom que só trabalhe sexta-noite, sábado e domingo, que puxe 12 horas por noite, vamos dizer assim. Veja bem, essa é uma situação gravíssima. Novamente, o poder fica na mão do patrão. Você pode ter a jornada intermitente durante o dia. Sim. O patrão pode dizer para você, ó, você vai entrar hoje às 7 horas da manhã, vai trabalhar até às 11, que eu preciso de você até às 11, e você vai voltar às 15 horas e vai trabalhar até às 18. Sim. E pode fazer isso durante a semana, dizer que você vai trabalhar 2 dias ou 3 dias, pode fazer isso durante o mês. Pela lei hoje, ele teria que ter uma jornada combinada, é claro, no acordo coletivo, eu acho que de 11 horas entre uma jornada e outra. Entre uma jornada e outra, né? E veja bem, aí na nova proposta está dizendo, no parecer do relator aí, que ele tem que comunicar com 5 dias de antecedência para poder fazer isso. Mas o poder está só na mão do patrão. Eu não digo quando é minha jornada intermitente. É o patrão que diz quando é a jornada intermitente. Então é a conveniência de um lado só. É a conveniência de um lado só. Terceirizados terão salvaguardadas o uso de refeitórios e outros serviços da empresa. Os empregadores
também estarão proibidos de contratar terceirizado que tenha trabalhado na própria empresa com contrato regular nos últimos 18 meses. Isso aqui é uma cautela para que a pessoa não seja demitida depois ou faça um acordo e depois volte como terceirizado. É isso, deputado? Bom, vamos separar em 2 pontos. Primeiro, o que diz da garantia do uso do refeitório da empresa, do uso do ambulatório da empresa, do uso do transporte da empresa. Sim. Tudo isso já existe hoje. Essa é a desculpa que eles estão dizendo para garantir que o trabalhador vai ter direitos de terceirizado. O trabalhador terceirizado vai ter direitos garantidos. Isso já existe hoje. Em várias empresas, trabalhadores terceirizados já usam o transporte da própria empresa. O mesmo já refeitório. Está previsto no contrato da empresa contratante com a empresa tomadora. Então, essa é uma coisa. Então, eles estão utilizando isso na terceirização para dizer, olha, que agora os terceirizados vão ter o mesmo direito. Eu quero ver se o terceirizado vai ter o mesmo direito, se ele tiver o mesmo direito à organização sindical, de escolher o sindicato que ele quer se filiar, o direito ao mesmo salário nas funções equivalentes, que o salário com certeza será reduzido em mais de 30%. Agora, a medida, a outra segunda que você citou, é a que trata do contrato temporário de trabalho, Sim. Que foi aprovado, né, por 180 dias, prorrogáveis por mais 90. Está dizendo que aquela mesma empresa não pode contratar ele, mas uma outra empresa pode contratar ele para fazer o mesmo serviço daquela empresa contratante. Então, veja bem, você é empresa A, você demitiu aquele trabalhador, você não pode. Mas tem empresa B lá dentro que faz, pode contratar aquele trabalhador que teve o contrato temporário de 180 dias, prorrogado por mais 90 dias. Na mesma linha, na mesma unidade? Na mesma unidade. Puxa vida, deputado. Não tenha nada, e eu fiz questão de ler na íntegra a lei, não tenha nada que proíba isso. Isso também não aumenta até a rotatividade, o chamado turnover? Eu digo que se ele tem um contrato temporário de 90 dias, ele pode ter um de 180 prorrogáveis por mais 90. Depois de 270 dias, digo, o senhor não serve para nós, contrata um outro e faz essa mesma jornada de 270 dias, e aí vai, sem vínculos. E depois ele pode voltar a contratar aquele mesmo. Aquele mesmo, então, que está lá na fila. Percebe? E tudo isso vai ter um impacto numa questão muito importante, que é o impacto na Previdência Social. Sim. Né? Porque toda vez que eu ganho mais, eu arrecado mais para a Previdência. Toda vez que o empregador paga mais, ele paga mais para a Previdência. E nesses contratos temporários, com certeza, o trabalhador pagará menos previdência, terá menos direito à previdência. Um ponto também, jornada de 12 por 36. Isso está pacificado de alguma maneira? Já existe esse tipo de jornada prevista em lei, deputado? Hoje em algumas categorias, sim. Em algumas categorias existe hoje, na área da saúde, na área da área de segurança pública, isso. Já existe. Agora estão criando uma alternativa para os trabalhadores do setor privado, as empresas do setor privado, poder resolver os seus problemas de gargalo de produção. Uma empresa, de repente, ela não pode trabalhar amanhã, ela me convoca para trabalhar hoje 12 horas, como a minha jornada poderia ser de 8 horas ou de 8,40. Já não vai pagar mais 4 horas extras. Fica a jornada de 12 valendo. Como amanhã ela não terá pressa para produzir, né, eu vou descansar às 36 horas, vou retornar, né, aí daí 2 dias. Então, com sério prejuízo. Novamente atendendo só aos interesses dos empresários. Um último ponto, a questão das horas no itinerário. Parece que acaba a obrigação dos empregadores de pagarem para aquele tempo de deslocamento dos funcionários. Isso também numa cidade como São Paulo, que é caótica, que tem um trânsito que inviabiliza. As pessoas às vezes precisam pegar 2, 3 conduções para chegar no trabalho. Como é que fica uma situação como essa? As horas itinerantes hoje, ela só existe para aquela empresa que ela monta uma fábrica em algum local, onde aquele local não chega o transporte público. Ela precisa bancar. Ao ela colocar o transporte, ela é obrigado a pagar a hora itinerante. Mas em outras empresas, o que está acontecendo? Existe uma chuva de processos trabalhistas de trabalhadores cobrando o horário itinerante. Né? Sim. Por exemplo, na região metropolitana, nenhuma empresa paga horas itinerantes, ela paga a jornada executada dentro da fábrica. Se é 8 horas, é 8 horas, se é 44 horas, é 44, se é 40, é 40, 42, é 42. Ela não paga a hora itinerante. Mas aí dentro está embutido uma outra coisa. Veja bem, você tem uma coisa hoje chamado, durante o percurso, está nas convenções coletivas, que são acidentes de trabalho, que eu posso ter durante o percurso. Sim. Então, são acidentes de percurso, que me dá uma certa garantia que a empresa não pode me demitir naquele período. Então, ela, além de não pagar, essas empresas que montou no local retirado, no local distante,
que ela tem que fornecer o transporte, além dela não pagar a hora itinerante, ela não vai com certeza reconhecer a responsabilidade do acidente no meu acidente de percurso, que é o percurso que eu vou da minha casa até o local de trabalho. Veja bem, nós, no ABC, nós temos uma garantia. Qualquer trabalhador que tem um acidente de percurso ou um acidente de trabalho no local de trabalho, se ele tiver sequela, ele tem garantia de emprego até se aposentar. Né? E os patrões vivem tentando derrubar essa cláusula da convenção coletiva no momento das negociações da categoria. Deputado, boa parte dessas propostas de mudança pregam evitar a judicialização e dar segurança às relações de trabalho. Como é que o senhor vê esse argumento? E no caso da Justiça do Trabalho, que são milhões de casos todos os anos que dão entrada na Justiça do Trabalho, há um gargalo, a gente se fala. Aliás, se a gente pegasse esses 13 milhões de desempregados e todos desembocassem na justiça cobrando seus direitos, não haveria tribunal que suportasse tanta gente, tanta demanda, né, deputado? Veja bem, além de eles querem enfraquecer o direito do trabalhador ter o acesso à justiça do trabalho, no momento que ele não tem nenhum tipo de representação sindical para reivindicar e garantir seus direitos, né, essa reforma ela enfraquece exatamente o acesso. Aliás, a nota do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, trata disso hoje, a nota técnica número 5, trata disso hoje, abate o tempo todo na reforma trabalhista, dizendo que ela desequilibra as relações de trabalho, desequilibra o direito ao trabalho. Então, quer dizer, tem esse problema. Tem um outro problema que você não comentou, mas é que eles estão também regulamentando o artigo 11 da Constituição. O artigo 11 da Constituição diz que toda empresa que tiver 200 trabalhadores, a cada 200 ela tem que ter um representante. Sim. Ela não regulamenta, a reforma trabalhista não regulamenta quem é que indica esse representante. Então, quer dizer, é uma contrapartida. A própria empresa pode indicar esse representante. Na hora das negociações, esse representante, se não tiver sustentação do sindicato, não terá força para negociar. Se ele está sustentado pela organização sindical, ele tem um outro poder de negociação. É diferente, né? E na contrapartida, ao mesmo tempo que ela enfraquece os sindicatos, principalmente porque ela faculta a contribuição sindical, sim, ela coloca ele de maneira facultativa, não é mais obrigada, é voluntária, é por adesão, e com a admissão do empregador. Veja bem, isso é um erro gravíssimo. Se tiver que ser por adesão, quem tem que fazer adesão é só o trabalhador. O empregador não tem que dizer nada sobre isso. Isso também converge para o lado da reforma sindical, a gente pode falar. Aliás, são 17 mil sindicatos no Brasil. Se fala em tentar dar uma enxugada nisso, né? Então, cortando a contribuição. Ao mesmo tempo que ela enfraquece o sindicato da reforma trabalhista, mas ela quer autorizar os sindicatos a fazer prevalecer o negociado sobre o legislado. Então, são duas intenções. Uma é fragmentar de vez o movimento sindical, que já é fragmentado, é reduzir cada vez mais o movimento sindical, e a outra é tentar fortalecer, né, a atuação da fábrica, que não tem mais que negociar com o sindicato, acordo coletivo de trabalho, nem convenção coletiva, que aí é sindicatos patronais e sindicatos de trabalhadores, acordo é quando é só numa fábrica. Então, ao mesmo tempo que ela enfraquece o sindicato, ela quer que o sindicato, né, faça as negociações reduzindo o negociado sobre o legislado, que não veio para fortalecer, veio para enfraquecer os trabalhadores. Para encerrar nossa conversa em 1 minuto, deputado, o que faltou dizer para o trabalhador que está até desesperançado, premido de um lado por essas reformas que vêm de maneira avassaladora, né, mudando as relações de trabalho, num mundo do não emprego, ou seja, o trabalho está desaparecendo. Se vê que o emprego na indústria tem caído a olhos vistos, quando cresce no setor de serviços, alguns setores ainda contratando. O que falar para esse trabalhador? Desalentado, vamos dizer, com tudo que ele está assistindo. Veja bem, Jorge, aonde foi implementada essa experiência não deu certo. No México não deu certo, na Espanha não deu certo, na União Europeia não deu certo. Houve redução, houve precarização de direitos e houve enfraquecimento do movimento sindical. Qual que é a saída para os trabalhadores? Os trabalhadores não podem aceitar esse tipo de reforma. Nós estamos num processo de mobilização, com vários atos que nós construímos durante o mês de março, vários atos que estamos fazendo agora em abril, né? Vamos fazer uma greve geral dia 28 de abril contra essas reformas, não é só contra a reforma trabalhista,
é contra a reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência, é contra a terceirização, para dizer que nós, trabalhadores, nós queremos avançar nas negociações, mas avançar num patamar a partir das nossas conquistas para cima e não para baixo. Então, os trabalhadores não devem aceitar negociar diretamente com a empresa. Procurem os seus sindicatos da categoria, procurem, né, seus representantes, procurem as suas centrais sindicais. As centrais sindicais têm que fazer uma grande luta e nós temos que combater todo esse tipo de precarização que ataca violentamente o direito dos trabalhadores e das trabalhadoras. Este é o Bom Combate da hora e da vez. Deputado, muito obrigado por sua entrevista. Volte mais vezes aqui ao estúdio da TV Assembleia SP. É sempre um prazer conversar com o senhor. Eu que agradeço, Jorge, e boa tarde aos nossos telespectadores e a quem nos acompanha pelas redes sociais. Muito obrigado. Eu conversei com o deputado Teonílio Barba, do PT. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.